Sejam muito bem-vindos no 7º webinar promovido pelo Teletank. Nós do Teletank organizamos esta série de webinars gratuitos com a participação de especialistas e produtores de tilápia para que as pisciculturas tenham ainda mais sucesso em 2021. Quem não nos conhece ainda, nosso propósito do Teletank é revolucionar a criação de tilápia em cativeiro no Brasil, tornando a tecnologia 4.0 inteligente e acessível ao maior número possível de produtores. Depois da aula, fazemos uma breve navegação no sistema também. Mas agora, dando continuidade à programação. Ficou sem som, Dora. Obrigada, Getúlio. Mas pelo menos já entraram ainda mais pessoas também. Então, boa noite, pessoal. Vamos começar. Sejam muito bem-vindos no 7º webinar promovido pelo Teletank. Nós do Teletank organizamos esta série de webinars gratuitos com a participação de especialistas e produtores de tilápia para que as pisciculturas tenham ainda mais sucesso em 2021. Quem não nos conhece ainda, nosso propósito é revolucionar a criação de tilápia em cativeiro no Brasil, tornando a tecnologia 4.0 inteligente e acessível aos piscicultores. Depois da aula, fazemos também uma breve navegação no sistema Teletank, mas agora, dando continuidade à programação dos webinars, abro o nosso 7º webinar e vou me apresentar também. Eu sou Dora Lendvai, gerente do projeto e do desenvolvimento do Teletank, formada em administração na Hungria. Nossa CEO, Ana Pires, doutora em gestão da inovação, que costuma conduzir nossos encontros. Hoje não poderá participar, mas está aqui conosco também Getúlio Carvalho, nosso consultor de negócios, Jéssica, nossa especialista em piscicultura, e um profissional do TI da nossa equipe, Elton. E aproveito para agradecer a participação do nosso convidado especial, Sérgio Malavasi, gerente técnico da aquacultura da Supra Rações, e o convido para se apresentar e começar o webinar. Muito bem. Bom, boa noite a todos. Eu tenho a formação em zootecnia, em 1986, e já estou aí há 25 anos trabalhando. Já trabalhei com nutrição de aves, tanto de corte como poedeira, suínos, bovinos. E aí, a partir de 1996, eu comecei a trabalhar no mercado aqua, quando entrou a tailandesa no Brasil. E de lá para cá, eu comecei a trabalhar com nutrição de peixes, e aí não saí mais. Isso é um mercado que é muito cativante, e aí nós, quando começamos a trabalhar com peixe no Brasil, se produzia algo em torno aí de umas 70 mil toneladas ano, entre bagre africano e peixe redondo, mais especificamente pacu e alguma coisa de tambaqui. A partir do momento que a tilápia entrou no Brasil, o mercado parece que foi se profissionalizando e chegou a um ponto que hoje está muito bem representado em questão de produção a nível de Brasil. Hoje já estamos fazendo alguma coisa de exportação, e dessas 70 mil toneladas em 1996, hoje se produz, foi fechado alguma estatística aí pela Associação Brasileira, fechou em 804 mil toneladas em 2020. Então,
aumentou bastante essa produção. E, claro, que atrás de tudo isso daí, não se chegaria nesses números se não tivesse desenvolvido tecnologia, muito trabalho, muito conhecimento, muita pesquisa e muita dedicação de empresas públicas, privadas e principalmente produtor. E isso chegamos nesse ponto. Conhecemos bastante já da atividade, mas dentro do que a gente tem que aprender ainda com a própria atividade, ainda tem muita coisa para aprender e muita coisa para se desenvolver e muito trabalho para se chegar nos patamares, vamos dizer, de alguns outros países que produz muito ali. Embora nós já, no Brasil, somos o terceiro país mais produtor de tilápia no mundo, mas ainda estamos longe do segundo e principalmente do primeiro colocado aí, tá? Nos foi feito um convite para a gente participar dessa videoconferência aí. De antemão, a gente já agradece aí a oportunidade de passar um pouquinho do que a gente conhece um pouco da atividade, e nós vamos falar um pouquinho de nutrição e alimentação de tilápia. Me foi colocado ontem, numa pré, que a maior parte dos produtores que fazem parte da Teletanque é da parte de viveiro escavado, mas se tiver alguém que tenha aí viveiro aéreo, se tiver alguém que tenha tanque-rede, fique à vontade em perguntar o que a gente... eu acho que a gente tem a ajudar também esse pessoal. Outra coisa que eu queria dizer para vocês conforme nós formos desenvolvendo a vídeo, fiquem à vontade porque eu vou fazer alguma coisa assim, eu acho que hoje não era o objetivo em fazer uma palestra, e eu preferi fazer alguma coisa assim mais simples, mais objetiva e mais prática, que é fazer o quê? Desenvolver o que é que a gente tem para trabalhar. Não dá para falar em nutrição de peixe se a gente não fazer um paralelo junto com isso em qualidade de água, problemas sanitários e o que isso, a inter-relação entre os 4 pontos, que é nutrição, manejo, genética e qualidade de água. Então, se você sempre pensem da seguinte forma: se você tem esses 4 pilares que atende um peixe na melhor forma possível para ele se desenvolver e demonstrar o verdadeiro valor genético dele, por que se dá muita importância na nutrição? Porque a nutrição foi e sempre será o maior custo no processo de produção de um animal, principalmente dos animais confinados. E isso daí sempre vai ser. E principalmente nos últimos anos, a gente já percebe que o aumento no custo das matérias-primas que compõem as rações vem crescendo cada vez mais, aumentando cada vez mais, e nós temos que fazer isso um equilíbrio ali. Então, o máximo que poderia termos de comprometer com a alimentação seria na faixa de 70% do custo. E hoje, dependendo do produtor, esse custo, dependendo da tecnologia que ele aplica, dependendo de alguns parâmetros de qualidade de água e de genética, a tal da ração está colaborando com um percentual maior do que isso. Tá? E isso é o que eu acho que se faz necessário a gente fazer alguma acompanhamento em cima de nutrição, em cima de manejo, para ter uma base para a gente saber como que nós estamos indo, se nós estamos indo bem, se estamos indo mal, porque depois que você terminou o teu lote e o lote foi mal, aí é só contabilizar o preju, né?
E alguma coisa, por exemplo, que aconteceu ali na Bahia essa semana, é muito triste da gente ver isso daí e ver que o produtor tem um prejuízo que provavelmente vai ter que trabalhar 2, 3 anos aí para, de repente, recuperar esse prejuízo muito grande que andou acontecendo ali. Tinha como evitar? Existem algumas formas de se prevenir, mas evitar, claro que não. Mas muitas vezes daria para a gente diminuir o prejuízo, tá? Mas vamos lá. Eu desenhei alguma coisa assim para falar para vocês no seguinte sentido. Eu vou começar a colocar alguma coisa assim, ó. Quais o manejo que a gente tem que fazer e os cuidados que a gente tem que fazer num viveiro, desde quando você faz a última despesca, você tirou o último peixe, até a próxima despesca. Então, nós vamos comentando ponto por ponto e onde que isso interfere na nutrição, na alimentação e no custo de produção, que hoje eu acho que é o objetivo principal, num cultivo de peixe. Porque o preço de venda, você tem ele definido, quem define é o mercado. Agora, o custo de produção, dá para a gente trabalhar ele, né? Então, vamos lá. Temos duas situações, um viveiro novo e um viveiro que já foi cultivado algum ciclo nele. Então, qual é o manejo que temos que fazer? Num viveiro que você já tem um ciclo, você vai despescar esse peixe, tirou o último peixe. Qual é o primeiro manejo que você tem que fazer ali? É desinfecção. E como que se faz essa desinfecção? Uso de cal virgem, não é cal hidratado, não é calcário, cal virgem, na faixa aí de 3 a 4 sacos para cada 1.000 metros quadrados. Isso distribuindo em toda a lâmina, todo o viveiro, inclusive nas laterais, no barranco, que ainda ele esteja úmido, tá? O que é que nós queremos com isso daí? Nós queremos fazer essa desinfecção para matar bactérias indesejáveis, ovo de tilápia, ovo de traíra, ovo de predador, parasita, bactérias e etc. Então, é fazer uma desinfecção. Quando a gente faz cultivo de qualquer outro animal que é cultivado intensivamente, a gente faz esse processo de desinfecção. E no peixe não pode ser diferente. Não é, vou fazer desinfecção só porque deu uma doença ali e eu vou fazer... Não, não é só por isso. O processo de desinfecção usando cal virgem também serve para fazer parte da oxidação da matéria orgânica, ou seja, das fezes e urina que ficou ali no viveiro, ok? Isso ajuda e muito em transformar a matéria orgânica em esterco para multiplicar o zooplâncton. Pessoal, se alguém não souber algum vocabulário que eu estou usando aqui, alguma palavra, por favor, pode parar e perguntar, porque é melhor parar ali na hora, porque para mim a coisa é muito simples, eu vou falando, e eu nem, eu não fico preocupado, quando o pessoal está quieto, ouvindo, pode estar anotando e pode não entender alguma coisa. Se não entendeu, pergunte. Mesmo porque nós estamos num país muito grande e o vocabulário do nordestino é diferente do paulista, que é diferente do gaúcho, do sul. Então, muitas vezes, vocês não entenderam alguma coisa, pare e pergunte, ok? Não fique esperando para o final, não, porque aí eu acho que fica até pior. Tá bom? Bom, boa noite. Eu estou vendo aqui que o pessoal está perguntando se não vai ter slides. Eu não me preocupei em botar slides, porque eu acho que é muito mais interessante o pessoal tirar uma dúvida, sabe?
Porque se eu ponho um slide e vou desenvolvendo uma palestra, muitas vezes pode acontecer de eu tocar em assunto que não é interessante para vocês, que vocês já estão careca de saber, e aí fica um negócio assim, vamos falar assim, perca de tempo. Então, eu prefiro ir tocando nos pontos primordiais, e se for surgindo alguma dúvida, eu não faço dessa forma, eu faço de outra forma, vamos conversando dessa forma. Eu acho muito melhor o aproveitamento de todos, eu acho que é muito melhor. Pode ser assim, pessoal? Ok? Sua linguagem está bem acessível, Sérgio. Como é que é? Sua linguagem está bem acessível, até para mim, que sou semi-analfabeto em peixes. Ah, bom, então tá bom. Não, é porque quando eu... Está ótimo, está prendendo a atenção, está perfeito. Ah, isso é bom saber. Esse feedback eu acho importante para mim, tá? Porque, de repente, eu posso ter que mudar o rumo da coisa ali, usar um vocabulário diferente e assim por diante. Obrigado aí pela tua colocação. Ótimo, tá? Ótimo. Então, pessoal, feito essa desinfecção, isso você faz logo no dia seguinte que você fez a despesca, que o solo ainda está úmido, ok? Muito bem. Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Deixar o sol e o ar, vento, agir. Porque a outra parte que nós vamos fazer para acontecer a transformação do dejeto em esterco, aí cabe a natureza, sol e vento. E para vocês ali na Bahia não tem falta de sol, né? E o sol é muito importante. É muito importante nesse caso para você preparar o solo para o próximo lote. Por quê? Você transformando esse dejeto em esterco, o próprio ambiente, quando você colocar água, ele vai multiplicar e vai fazer bastante zooplâncton. E fitoplâncton, que é produzido com base no esterco, no orgânico, tá? E isso, para o alevino, é de fundamental importância para a hora que ele chega. Ele ter bastante quantidade de alimento. É aí que nós vamos entrando na parte de nutrição, ok? Então, fazemos assim, colocamos o cal virgem hoje, espera 7 dias e coloca o calcário, porque aí vai agir sol, vento e mais algumas coisinhas e o cal virgem, você espera mais 7 dias. Atingiu, vai poder rachar fundo de tanque. Agora, aí nós vamos ter que fazer algumas ponderações. Vai acontecer em alguns lugares, mas se eu deixar rachar o tanque, depois eu não tenho água para encher ele e saturar ele de novo. Bom, se isso acontece na tua propriedade, o que eu sou obrigado a te dizer? Então, você vai fazer uma desinfecção e não precisa esperar. Porque é bem pior depois você ter que selar esse viveiro do que você já fazer uma inundação logo em seguida que você tocou o cal virgem, ok? Aí você não espera esses 7 dias, já coloca calcário e em seguida já toca água, tá? Mas o ideal faz a desinfecção, 7 dias depois coloca o calcário, e aí, quando nós começamos a mexer com tilápia, lá 25 anos atrás, eu sempre indicava na faixa de 300 gramas para cada metro quadrado. Hoje, eu aumentei isso daí, porque a gente já sabe que quanto mais a gente melhorar a parte de carbonato de cálcio, subir a alcalinidade, a multiplicação de alimento primário, no caso de fito e zooplâncton, é melhor. Só que aí você vai ter que controlar bem a amônia, ter a amônia na mão, porque quanto maior a alcalinidade, maior o pH, maior a transformação de amônia líquida em amônia gás, e aí ela passa a se virar tóxica. Aí você tem que ter a piscicultura na mão, tá? Então, para a gente fazer aquela intensificação, quando você tem 3 peixes por metro quadrado, é uma coisa. Depois que você está aí com 10, 15 peixes por metro quadrado, aí a coisa é um pouquinho diferente. Aí você tem que ter a piscicultura na mão para você não ter um prejuízo grande, tá? Feito isso, botamos
7 dias depois do calcário, água, tá? Começa a inundação. Do dia que você começou a soltar água nesse viveiro, para vocês ali, eu oriento colocar o alevino 15 dias depois. Nem sempre isso é possível, tá? O que acontece se você povoar mais tarde ou antes dos 15 dias? Vamos dar um exemplo ali. Você começou a inundar e o indivíduo, 15 dias depois, não entregou o alevino para ti. Aí ele vai falar, ó, eu vou atrasar 15 dias para atrasar teu alevino. Então, vai ser 30 dias depois que você começou a inundar o viveiro. O que vai acontecer ali, pessoal? A partir do momento que você começou a colocar água no teu viveiro, a libélula começa a depositar o ovo dela. A fase larval dela vai acontecer dentro da água. Quando ele põe esse ovo e essa larva nasce, e ela normalmente aí, dependendo da temperatura da água, entre 2 e 3 semanas, ela já está na fase adulta, a fase larval. Se você colocar o alevino ali, automaticamente ela vai predar muito esses alevinos. E isso é uma coisa que você não enxerga lá dentro. Você colocou 10 mil alevinos, na hora que você for tirar tem 3. E aí você não esquece, você esquece o que aconteceu lá atrás. E aí muitas vezes você trata na fase inicial com uma ração que afunda um pouco e você não percebe que o peixe não está comendo. O que acaba acontecendo? Prejuízo lá na frente. Além de você ter prejuízo com a ração, você perdeu todo aquele tempo daquele ciclo. O problema não é só a ração. Ah, mas o peixe não comeu a quantidade que era para comer. Ótimo, que bom, menos mal. Mas se era para você engordar 10 mil tilápias, você engordou 3, 4. E aí você deixou de engordar 7. A mão de obra, a energia elétrica é a mesma. O tempo é o mesmo. Então, tudo isso é muito importante você fazer esse manejo para você não ter esse tipo de problema. Por que não antes de 15 dias? Porque a água não está pronta, ela não está estável, ela não está bem produzindo o alimento primário e ela tá tendo bastante variação no pH. Muitas vezes ela pode estar tendo variação a nível de oxigênio e assim por diante. Então, é muito importante a forma com que você faz esse alojamento, vamos dizer, povoamento do viveiro. E aí vem um outro ponto, vou colocar hoje. Primeira coisa, o cara te entrega o peixe hoje, não precisa ter pressa para soltar esse peixe. Pressa que eu falo é você botar ele dentro d'água que eu falo, ele vem dentro de um plástico. Aí é importante você deixar esse peixe que está dentro do plástico, na água, com oxigênio lá dentro, descansar. Olha a palavra, descansar, aspas. Deixar ele dentro da água com um objetivo, equilibrar a temperatura interna do plástico com a água externa onde ele vai ser alojado. É muito importante isso, de meia hora a 40 minutos, tá? O que acontece ali se você soltar de imediato? Normalmente, durante o transporte, você aquece aqueles 5, 7 litros de água que tem ali. E isso dá diferença de 2 a 3 graus. Diferença de 2 a 3 graus. Se o peixe tiver um choque térmico, ele desenvolve uma saproleniose, que é um fungo, e aí você pode ter perdas grandes ou pequenas, mas que você vai ter perdas, vai ter. Se passar de 4 graus, a diferença de temperatura pode acontecer mortalidade de imediato. Aí você pode ter um peixe de boa qualidade, que o indivíduo mandou um peixe de boa qualidade, e você, pela má falta de alojamento, dificuldade no alojamento, você acaba estragando todo o teu lote. Então, nesse momento, é de fundamental importância acontecer isso. Bom, ficou 30, 40 minutos dentro do viveiro da água, equilibrou a temperatura da água, eu posso soltar?
Não. Aí você abre esse plástico aí e pega a água de fora e joga para dentro. Mas porque se já equilibrou a temperatura, aí nós precisamos equilibrar, gente, o pH, que muitas vezes é mais importante ainda do que a própria temperatura. E eu já vi lotes de indivíduo matar lote de 200 mil alevino meramente por choque de pH. De temperatura, botei o oxímetro aqui, não, está tudo ok. Então solta para ver. Pega ali em águas muito ácidas, e aí você traz o peixe com uma água que ela é básica, tiver variação de 1 ponto no pH, só no pH, já é motivo, já é para perca. Entenda uma coisa, por que é que quando nós tomamos soro devagar? Porque o nosso sangue não pode alterar 0,1, que nós não aguentamos. E a tilápia tem que aguentar 1 ponto de variação no pH. A gente fala de 6 para 7, mas é tão pouco. Não, não é pouco, porque isso é exponencial, isso é logaritmo. Então, a variação é muito grande. Tá? Quem fez matemática aí sabe o que eu estou falando, né? Então, é bem complicado essa questão. Por isso que é de fundamental importância esse momento do alojamento. Não, por isso que eu falo, não tenha pressa, tá? Faz a coisa certa, não a mais rápida, não a mais fácil, mas faça a coisa certa. E nem sempre a coisa certa é mais rápido, tá? Tenha calma, tenha paciência. Afinal, aquilo ali é um bebezinho, ok? De meia grama, quando você recebe esse alevino, até 25 gramas, e eu vou dizer que você define praticamente o sucesso ou o insucesso do teu lote, tá? Se você tratar bem um peixe de dia que ele chegou até mais ou menos 25 gramas, seja com nutrição, seja com manejo, ou seja com densidade, e não perder qualidade de água nesse processo, nesse período, eu vou dizer assim para vocês, 50% do sucesso é definido até ali. E normalmente para vocês ali vai 40 dias, vamos dizer assim. Dependendo da temperatura, 35, 40 dias está resolvido, tá? Por que que eu digo isso daí, pessoal? Simples, simples, simples. O que é que acontece nesse período? Acontece a formação do aparelho esquelético, do aparelho muscular, do aparelho circulatório e, principalmente, do aparelho imunitário. A imunidade, as gama-globulinas, que dá resistência orgânica para o animal suportar os desafios mais para frente, acontece nesta fase, nesse período, tá? Depois, lá para frente, o meu peixe não está aguentando densidade, o lote passado foi muito melhor, eu botei 5 peixes por metro quadrado, esse eu botei 4,5 e foi pior. Muitas vezes você tem que olhar para trás, tá? O que aconteceu para trás? Eu vou produzir uma vaca holandesa, uma vaca para leite. Se você criou bem ela na fase juvenil dela, ela está preparada para produzir bastante leite. Se você não preparou ela bem antes, ela não vai te produzir tanto leite. Não adianta você dar uma alimentação boa para ela lá na frente, se ela foi mal formada aqui atrás. Então, ração inicial de meia grama até as 25, 30 gramas, nós trabalhamos com a grande parte da composição dessa proteína de origem animal, que é muito mais fácil para o animal absorver, por questões enzimáticas. E se você usa uma ação de boa qualidade, boa digestibilidade, tem uma boa qualidade de água, o teu manejo é bom, automaticamente você vai ter um bom peixe. Se qualquer um desses pontos ali que eu coloquei, ele falhar, automaticamente vem um quinto ali, que é um problema sanitário.
ou parasita, ou predador, se falhar teu manejo, o predador vem e come. Se você falhar na tua qualidade de água, pode entrar um parasita, uma bactéria, pode entrar um vírus, pode entrar um protozoário. Ou seja, qualquer um desses aí que entrar, não é nada bom, tá? Isso, o que aconteceu quando entra um problema sanitário? É porque saiu do equilíbrio os 4 pontos, tá? Quais são esses 4 pontos? Genética, alimentação, nutrição, manejo e qualidade de água. Desses pontos, qual é o mais importante? Quem falar que é ração, eu já vou dizer que não é verdade. O mais importante se chama qualidade de água, tá? Por quê, pessoal? É simples dizer. Se você tem uma ração que não é de boa qualidade, te deu uma conversão alta, você troca de fornecedor. Tem N fornecedor hoje. Se você tem um manejo precário, o teu funcionário não está fazendo o que realmente deve ser feito, tá? Você troca ele. Se a genética tua foi mal revertida ou se ela veio com problema sanitário, no próximo lote você troca o fornecedor. Mas a tua água, meu amigo, você não tem condição de mudar ela. Você pode fazer algumas melhorias com o manejo, mas fora disso, você não tem o que fazer, você não tem como trocar ela. Ah, não, eu jogo ela fora e faço outra. Não, mas pode vir uma de cima. Não adianta, você vai ter que trabalhar essa água. Então, ponto número 1, para quem trabalha com peixe. Não foi uma vez, não foi duas. O indivíduo chega e me fala assim, peixe dá dinheiro? Eu falo assim, quem dá dinheiro é pai para filho, né? Ele dá dinheiro para o filho. Peixe dá muito é trabalho. Dá muito trabalho e ele remunera o teu trabalho. É bem diferente do que dá dinheiro, não é? Então, esse é o ponto. E outra coisa, estou começando com peixe agora. Vou botar 10 peixes por metro quadrado? Não, bota 2 no viveiro escavado. Põe 2. É muito melhor você aprender com 2 peixes por metro quadrado do que eu colocar, já quero começar lá em cima. Cara, com 10 peixes por metro quadrado, muitas vezes você não tem estrutura dentro da propriedade para suportar os 10 peixes por metro quadrado. Você tem um gerador de energia? Você tem um funcionário preparado para, quando der algum probleminha, ele identificar o probleminha e corrigir o problema antes que te dê um problema financeiro? Está entendendo? Então, tudo isso, e eu prefiro que o indivíduo comece com 2, 3 peixes por metro quadrado e vai aplicando tecnologia, porque ele vai aprendendo. É muito difícil ele tomar um prejuízo ou perder peixe no primeiro ciclo, se ele tiver com pouco peixe por metro quadrado, ok? Agora, depois, no segundo ciclo, gostou da brincadeira, foi bem, bota para 3, depois 4, e assim vai subindo. Hoje, no Paraná, tem gente que trabalha com 20 peixes por metro quadrado, mas você vai lá perguntar para ele, quando ele começou, quanto que ele colocava, sabe? Muitas vezes, a gente não tem essa assessoria por perto. Muitas vezes, você não tem com quem trocar a informação positiva e negativa do lado, tá? E assim por diante. Por isso que eu coloco a coisa nesse sentido, ok? Então, é de fundamental importância de meia grama até 25 gramas. Dali para frente, o peixe está preparado para quê? Para suportar qualidade de água inadequada, falta de uma alimentação adequada, um manejo inadequado, uma densidade inadequada, aí ele está preparado para isso. Isso não significa que se você fez bem o peixe, depois lá na frente eu posso relaxar? Não, não é bem, não é isso que eu estou falando, né? Tá? Eu estou falando que é de fundamental importância, quanto melhor você fizer nessa fase inicial, mais forte o animal, o peixe vai estar lá na frente para suportar os desafios. Excesso de calor, falta de oxigênio, sanitário, problema sanitário, uma nutrição inadequada, ok? Muito bem. Feito isso,
nós temos, eu vou mostrar um programa alimentar que eu tenho aqui, tá? Vamos lá. Compartilhar, onde que eu boto aqui? Vamos lá. Pessoal, como é que eu faço aqui? Quem que pode me ajudar aí? Onde que está aquela janela? Detalhe da reunião. Atividade. Você está compartilhando do seu celular? Não, computador. É só compartilhar e clicar na sua tela que você está com o programa. Eu abro... você fez e clica na tela do programa. Vamos diminuir aqui. Aonde que está o compartilhar do Meet? Como você estava fazendo agora aí, você clica nas três, onde tem esses 3 pontinhos. Aqui. Compartilhar. Aqui pode criar... Aqui. Não. No lado do ícone de câmera, tem um ícone de... Eu tenho que abrir... É um arquivo de Excel. Quem que me ajuda então, aí? Você primeiro tem que abrir o Excel. Aí, depois que você abrir o Excel, você vai compartilhar no Meet e clicar no Excel para ele aparecer para a gente. Então, vamos lá. Chat todo. É aqui nessa atividade, nesses 3 pontinhos que tem no canto aqui? Não, ele está do lado onde liga a apresentação. Entre os 3 pontinhos e o câmera. Pois é, o meu não está aqui. Isso. Aparece uma setinha. Está aqui em cima. Está aqui em cima, né? Uma setinha, não, está na barra embaixo. Aí, se você colocar o cursor apresentar agora. Aqui? Ok. Tela inteira e segue. Ok. Tela inteira, correto. Ó, vocês me perdoam, mas eu sou meio... Ixi, agora será? Vamos lá. Agora, você clica, depois que colocou a tela inteira, você clica em cima onde está a apresentação e aí vai ficar ativo compartilhar. Aí você clica em compartilhar. Está entrando, isso sim. Tela inteira. Aí você clica em cima da tela onde está todo mundo aparecendo, aí vai ficar ativo a palavra compartilhar. Porcaria. É duro a gente ser burrão nesse sentido, né, cara? Apresentar agora uma janela. Agora apareceu. Vamos lá. Compartilhar. Vamos lá. Agora você tem que clicar no apareceu? Excel. Aí. Joia. Apareceu, né? Muito bem. Vocês todos estão vendo? Então, hoje em dia, ó, depois de preparado o viveiro, nós começamos a aplicar realmente a parte de nutrição. E, inclusive, esse programa alimentar que eu tenho aqui é para fazer custo de produção também, tá? Então, vocês vão vendo aqui, ó, olha bem aqui, ó, como é que funciona isso daqui, ó. Um peixe que chegou aqui, ó, com 0,5 grama, de 0,5 grama, ele chega na primeira semana. A maior parte desse peixe tilápia, depois que foi feito reversão, normalmente com 35 dias ele está pronto para reversão e ele já atinge 0,5 grama, de 0,3 a 0,5 grama. Como que nós trabalhamos? Nós temos uma ração que é 1 milímetro, tá? 48% de proteína, 1.000 miligramas de vitamina C, toda aquela parte vitamínica, aminoácido, aditivo, aqui entra ácidos orgânicos, para melhorar a resistência orgânica do animal, mineral orgânico, você tem aqui sequestrante de micotoxina, mas daquela micotoxina que é produzida dentro dos viveiros escavados. Aí você tem beta-glucano, que é parede celular de levedura, pré-biótico, probiótico, ou seja, os aditivos que tem no mercado que para ajudar a sobrevivência do peixe, da larva, nós colocamos nesse produto, tá?
e trabalhamos com 48% de proteína. A maior parte de concorrentes nosso trabalha com percentual de proteína menor. Por que é que nós trabalhamos com 48% de proteína? Porque quando nós montamos essa linha, nós trabalhamos ali e fizemos uma secagem do tal do zooplâncton. E nós encontramos 56% de proteína e um equilíbrio de aminoácido bem diferente, sabe? Bem equilibrado, que é do alimento natural, que é aquele alimento natural que nós produzimos lá no tanque escavado e que na natureza tem nas cabeceiras dos rios, tá? Que é por isso que o peixe sobe em Piracema, em busca de uma água mais quente e de alimento mais abundante para que ele possa fazer perpetuação, uma melhor perpetuação da espécie dele, tá? E aí é que nós botamos, por isso nós botamos 48 de proteína, e é aquilo que eu disse, matéria-prima praticamente todinha ela de origem animal. Para isso nós tivemos que importar equipamentos para fazer a extrusão desse produto aqui em 1 milímetro, tá? Então, de meia grama, na primeira semana, quando ele chega, ele termina a semana... Oi? Por gentileza, você poderia dar um zoom na sua tela? Para a gente poder enxergar melhor a planilha? Por gentileza, obrigada. Tá, vamos lá. Ó, e aí, conforme eu vou tocando ele para baixo ali, vocês vão vendo se vocês não estão enxergando, por favor, tá? Então, olha bem isso daqui, ó. O peixe chegou com meia grama, no final da semana, 7 dias depois, ele já está com 2 gramas. Ele multiplicou o peso dele, ó, chegou com meia grama, e ele ganhou mais 1,5 gramas, ele triplicou o peso dele. Então, vocês imaginam da onde esse animal tira nutriente para ele triplicar o peso dele. Praticamente, ele vai dobrando o peso dele a cada 2 dias, tá? Então, é uma coisa, é um metabolismo exageradamente grande, tá? E aí, como que esse indivíduo aqui, que ganhou 1,5 gramas, quantas gramas ele tem que comer de ração em 7 dias para ele ganhar 1,5 gramas? No tanque escavado, vocês vão ver aqui, ó, que ele está comendo 14% da biomassa dele em 12 tratos diários. E cada trato diário, no dia, esses 14% da biomassa dá 175 gramas. Se alguém pegar aqui, ó, e pegar 2 gramas, mas que é o final da semana, e botar 14%, vai dar bem mais do que isso daqui. Mas o que é que foi feito aqui? Eu peguei 14% da idade do peso médio dele da semana, tá? 2,5 gramas, dividido por 2, vai dar 1,25 grama. 14% de 1,25 dá 175 gramas desse produto aqui para o dia, dividido em 12 tratos. Por que 12 tratos, pessoal? Simples, simples, simples. É como eu disse, o alevino é um bebê, e um bebê, um cavalo, um potrinho, um leitão, tá? Mama na mãe, um bezerro mama na mãe até mais de 12 vezes. Ele chega a mamar 20 vezes no dia. Por quê? Porque todos os animais, logo que nasce, ele não tem estômago para armazenar, capacidade de armazenamento, tá? Por isso, e também não tem a quantidade de enzimas digestivas para digerir gordura, para digerir carboidrato, para digerir proteína. Por isso é que ali, na ração nessas rações iniciais, a gente coloca também enzimas digestivas para ajudar na digestão desse alimento, que até então o peixe estava recebendo um alimento vindo endógeno dele, tá? Aí, quando ele acabou de absorver o saco vitelino, no processo de reversão, ele já tem contato com esse alimento externo, né? Bom, feito isso, dividindo esses 175 gramas
para 1.000 animais. Se você dividir ele por 12, vai dar 15 gramas por trato, se eu for dividir em 12 tratos. Não adianta você vai dar mais de 15 gramas para cada 1.000 animais, se você jogar 20, eu joguei 20 e eles comeram tudo. Eles podem ter comido tudo, mas a conversão alimentar que você vai ter desse peixe não vai ser 0,8. Vai piorar essa conversão alimentar, tá? E assim por diante, olha, de 2 gramas na próxima semana, ele começou a próxima semana e terminou a outra semana com 5,5 gramas. Vocês podem ver que ele já diminuiu um pouco a velocidade de crescimento dele. Por quê? Porque ele também está comendo menos proporcional à biomassa que ele está ali dentro, tá? E quanto mais o peixe vai crescendo, mais devagar, menos em questão percentual da biomassa ele vai diminuindo, tá? E aí você também vai diminuindo a quantidade de tratos diários. Por quê? Porque a partir dali ele já vai tendo estômago e vai conseguindo ter enzimas para digerir o alimento que vem de fora. E aí ele vai aproveitando melhor esse alimento. Uma coisa que nós podemos verificar, prestem atenção nessa linha aqui, ó, nessa coluna. Ó, o peixe começa com 14%, comendo 14% da biomassa dele e termina comendo 1, tá? Lá com 1 quilo. Então, vocês veem que percentualmente ele come 15 vezes menos no adulto do que na fase inicial, tá certo? E aí vocês vão me perguntar, você pode prestar atenção, ó, nesta coluna aqui, ó, que é a quantidade diária de ração que o animal vai consumir para cada 1.000 animais. Conforme vai aumentando o peso dele, ele vai aumentando o consumo de alimento em quilo, tá? Até 13,8 quilos, 13,9. Depois, olha, mais ou menos até 600, 650 gramas. Depois ele vai diminuindo o consumo dele. Nós vamos orientando para diminuir o consumo dele. Por quê, pessoal? A explicação aqui já está na fisiologia do animal. A fisiologia do animal coloca assim, ó, quando o animal está novinho aqui, ele tem o hormônio de crescimento predominando na corrente sanguínea dele. E o hormônio de reprodução, ele está inibido pelo hormônio de crescimento. Então, os dois são antagônicos. Quando um está alto, o outro está baixo. Então, como que a natureza entende que a tilápia chegou num ponto de reprodução que, a partir daquele momento, é prioritário para aquele animal se reproduzir e não mais crescer? Então, aí, o hormônio de crescimento, a partir de 600 gramas, ele começa a cair muito bruscamente. E aí, pessoal, o hormônio de reprodução começa a subir. E aí, o animal começa a ficar ineficiente na absorção de nutrientes. Por isso é que, para preservar essa conversão alimentar fechada, que a gente chama, para ela não ter tanto perca disso daí, é que a gente vai diminuindo, ó, 13,8, 13,9, 13,7, 13,2, 12, 11, e se for mais para frente, até 10 quilos, 10 gramas para cada animal por dia, ok? Isso é para preservar. Tem alguns programas alimentares ali que o pessoal sempre vai aumentando, vai crescendo aqui. Essa conversão aqui, ela explode, justamente por questão fisiológica aqui, ó. Vocês podem ver que o indivíduo que está lá no tanque escavado chega a ganhar quase 60 gramas por dia, e conforme ele for chegando no final da vida dele, 50. E um peixe que está num tanque rede, esse número aqui, nessa idade dele aqui, pode chegar até 30 gramas. Por que essa diferença, pessoal? É simples para se dizer. Os produtos, o alimento que a gente usa para o tanque escavado e para o tanque rede são os mesmos.
porém, as quantidades que a gente usa no tanque escavado é menos que no tanque-rede, porque no tanque-rede você não tem alimento natural, alimento primário, fitoplâncton e zooplâncton, o alimento que a própria natureza produz. Lá no viveiro, no tanque-rede, você não tem esse alimento. Além do mais, mesmo que o pouco que você tem, lá no tanque-rede você tem 120 peixes por metro cúbico, sendo que aqui no tanque escavado você tem 3, 4, 5, 6. Então, a quantidade do alimento primário que é produzido naquele metro quadrado, só tem 3 peixes para comer, 5 peixes para comer. Lá no tanque-rede, além de ter uma menor produção desse alimento, aí você tem 120 peixes para comer aquela quantidadezinha pequena. Então, é praticamente nada que tem de alimento primário lá. E aí, esse peixe ali, ele passa a ter que consumir muito mais ração, em torno de 15% a 20% a mais de ração, para ele ter a mesma velocidade de crescimento que um animal que está no viveiro escavado. Tá? E isso faz com que ele, consumindo mais ração, ele passa a ter que ter mais enzimas digestivas, e aí esse peixe pode depositar mais gordura visceral e ter um problema que a gente chama de esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, tá? Mas isso é uma coisa que não cabe muito para o pessoal que trabalha em viveiro escavado, tá? Então, hoje, o que é um custo de produção que a gente evidencia muito? Um peixe aqui com 800 gramas, por exemplo, ele não pode passar de uma conversão mais ou menos de 1,45, 1,5. Quem não sabe o que é uma conversão alimentar, é quanto que esse animal consome de ração para fazer 1 quilo de peixe. Então, eu tenho cliente hoje que tem conversão, dependendo da qualidade de água, produção de alimento primário ali, uma conversão de 1,3, por exemplo, até 1,5. Ah, o que isso significa? Isso significa redução no custo de produção, ok? Então, eu vou fazer uma simulação para vocês aqui, ó. Vamos supor que eu vou fazer um lote de 30 mil peixes. Eu só coloco 30 aqui, ele já está para 1.000 alevino aqui em cima. Então, eu vou precisar de 5 sacos da ração inicial de 48, eu vou precisar de 17 sacos da 46, 49 da 42, 56 da 36, 278 sacos da 32, e para mim fazer um peixe aqui, ó, vamos botar aqui, ó, 859 gramas, tá? Aí eu mudo aqui, ó, 859 gramas. E quanto de ração ele vai comer de 300 gramas para frente? É só eu pegar aqui, ó, nessa mesma linha aqui, colocar o número 904 aqui, ó. Pronto, 904, tá? E eu vou fazer um peixe de 859 gramas, com uma perca de 10% do peixe aqui, vou produzir 23 mil quilos de peixe, vou gastar 34 mil quilos de ração, 1.381 sacos, uma conversão de 1,49 e um custo de produção de R$ 5,84 com a alimentação, tá? Ponto. O que é que eu disse que no custo de produção? Aí você tem que incorporar aqui energia elétrica, mão de obra, mortalidade, alguma coisa nesse sentido. Normalmente, se você colocar aqui uma média de 25%, hoje a ração está bastante cara, se você colocar 25% sobre esse valor, que nós vamos dizer aqui que vai dar mais R$ 1,20, R$ 1,30, nós vamos chegar em R$ 7,00 o custo de produção aqui. Por quê? Se eu estou colocando, se eu preciso de 5 sacos de ração a R$ 213,00 o saco, isso aqui é hipotético, tá, pessoal? Isso aqui eu fiz para um produtor lá do Rio de Janeiro, e lá tem questões tributárias de ração, frete, cada estado é uma diferença, é uma bagunça, um pouquinho meio bagunçado esse paizão nosso aí, em questão tributária. Se você for falar o Rio Grande do Norte, que é um colega nosso que está ali, o Rio Grande do Norte não aceita
isenção de ICM. Então, a ração que chega para o Rio Grande do Norte vai ser tributado todinha ela, em ICM. Já, por exemplo, tem outros estados, por exemplo, que Goiás dá isenção de ICM, Tocantins dá isenção, e assim por diante, tá? Mas isso aqui, você coloca o preço da ração que você está pagando aqui, ó, em cada uma delas, preço que chega com frete, você tem o teu custo de produção aqui. Muito bem. Se ele seguir esse programa alimentar, você vai ter esse custo. E aqui a gente fornece ainda para o indivíduo colocar aqui, porque isso é um previsto, tá? É um previsto, ó. Aqui você tem uma linha que é o previsto, azul. Aqui é conversão alimentar, aqui é curva de crescimento. Aqui é o realizado, o vermelho é o realizado. Se você tiver uma conversão alimentar abaixo da azul, automaticamente você está melhor do que o previsto. E mesma coisa, se você tiver para cima dessa lista azul aqui, você está melhor do que o previsto. Isso é entre previsto e realizado. Dentre o previsto e o realizado, tem as formas de manejo, qualidade de água, tem aí a questão de clima, tem a questão de diversos fatores que interferem nisso daí. Por isso é que a gente manda um programa alimentar para você ter condição de seguir ou acompanhar isso daqui. O frango também era assim. Então, nós estamos trabalhando desta forma. Você tem um norte para você fazer isso. Você tem como se identificar ou ter uma base para você saber se o teu lote está indo dentro de uma expectativa, se está indo bem ou se está indo mal. Se ele está indo bem, ótimo, dá continuidade. Se ele está indo mal, você tem que corrigir essa curva aí, identificar o que é que está acontecendo para corrigir a curva. Porque não adianta você ter meramente um programa alimentar aqui e manda a ração para ele lá e ele executa errado, de uma forma errada, ou a qualidade da água não está boa, porque o que interfere? Gente, pensa numa seguinte situação. Quando você produz um bovino, ele defeca e urina lá, e você tira essas fezes dali, leva para a esterqueira, leva para o solo, montoa ele, mas você tira ele dali. E no peixe, como é que faz? No suíno você também faz isso. Nós, aonde nós vivemos, nós defecamos e damos um destino para essas fezes. Agora, vamos ser um pouquinho mais simplista. Imagina nós dentro da nossa casa, lá, pai, mãe, filho, filha, 5 filhos, defecando dentro da casa sem dar um destino para essas fezes. Quanto tempo você vai conseguir ficar ali? Então, é aí que vem a questão do acompanhamento de qualidade de água, de fundamental importância para o sucesso ou o insucesso do negócio. Então, qualidade de água é o ponto principal. Qualidade de água determina o sucesso ou o fracasso da atividade. Tá? Se a água continuar sempre boazinha, bonitinha, ótimo, maravilha, você vai seguir isso daqui. E quem que vai falar para você se o lote está indo bem ou está indo mal? Suponhamos que faz aí 21 dias que eu botei esse peixe e que já está com 3 semanas de comendo essa ração aqui, ó. Já comeu toda a ração inicial e mais uma semana dessa daqui. Então, eu somo isso daqui, ó, 1,33 mais 3,15 mais 5,80. Vamos dizer que dá 4,38, dá 9, 10 quilos e pouquinho, tá? 10 gramas e pouquinho para cada animal. Eu vou lá, peso esse animal e eu quero saber quantas gramas ele está. Se ele está com 11 gramas e ele comeu 10 gramas aqui, ele está com a conversão alimentar correta, tá? Agora, se ele comeu as 10 gramas de ração aqui e ele está com 7 gramas, essa conversão aqui já começou a escapar de ti, tá? Aí você tem que ver o que é que foi. Não é porque você jogou a ração lá dentro, do viveiro, é que o peixe comeu.
Então, a nutrição, ela só acontece depois que o animal botou aquilo na boca e engoliu. Aí a nutrição começa a acontecer. Porque caso ele não comeu a ração, o que vai acontecer, pessoal? Essa ração vai para o fundo do viveiro, vai virar amônia, vai virar matéria orgânica, essa tua conversão alimentar sobe porque o peixe não comeu, e, além de tudo, ele comprometeu tua qualidade de água, porque aquela ração que era para o animal comer e ele não comeu, ou porque deram demais, ou porque ela afundou antes do animal comer, automaticamente você começa a ter um problema, que o menor problema é a perca da ração, que é a mesma coisa você rasgar nota de 100. O pior situação é você comprometer tua qualidade de água, tá? E a mesma coisa é você comprar e jogar para o teu peixe um alimento de baixa digestibilidade. É a mesma coisa que teu peixe não ter comido. Aquela ração que veio com farinha de pena, ou que veio com uma farinha de sangue, que tem baixa digestibilidade para o peixe, esse produto ali vai virar amônia dentro do teu viveiro e vai virar matéria orgânica, porque ela passa intacta dentro do intestino do animal e o animal não tem enzima para digerir aquilo ali. O que vai acontecer com aquilo ali? Ele absorve pouco nutriente, o teu peixe vai ficar, que a gente chama um serrotão, né? Ele fica assim, com a parte lombar bem fininha e a barriga desse tamanho assim, sabe? Então, esse é um peixe que rende pouco filé, mas ele vai ganhar peso? Vai ganhar peso, mas ele não dá rendimento de filé. Esse é um peixe de baixa qualidade. Além dele te onerar um custo violento para ti, que vai ficar muito mais caro, porque você está contaminando uma água e ele está absorvendo pouco nutriente, ainda o frigorífico que comprar esse teu peixe para filetar, ele vai reclamar que o teu peixe deu baixo rendimento de carcaça. E o que compra o peixe inteiro, para fazer inteiro, ele vai tirar as vísceras dele, vai tratar o peixe lá, tirar a parte de barriga dele e vai sobrar muito pouco lombo, que é o que interessa, vai sobrar pouca carne, tá? Tudo isso faz parte da alimentação, de todo o ciclo de cultivo. Não é só em uma fase, entende? Então, por isso que a gente distribui esse programa alimentar para vocês terem possibilidade de acompanhar todo o ciclo de cultivo. E quem vai determinar se teu lote está indo bem ou não, se você está fazendo certo ou errado, é a balança. Não sou eu, não é o nosso pessoal da área comercial, e sim a tua balança. O indivíduo que está criando peixe, não tem uma balança e não tem um termômetro para medir água, já está começando errado, tá? Então, é de fundamental importância um termômetro dentro d'água que fique lá medindo temperatura da água constantemente. Então, é o que vai definir se o animal tem um metabolismo, tá com um metabolismo funcionando bem ou não. Então, não faz muito sentido você ter uma atividade que você não tem ela na mão. Aí, olha só, eu estou no estado de Santa Catarina. Então, o que acaba acontecendo? Foi só entrar uma frente fria aqui em Santa Catarina, virou um chapéu velho no que diz respeito à parte sanitária. Apareceu tudo quanto é tipo de doença. Mortalidades grandes, saproleniose, coisa que nos meus 25 anos de piscicultura, trabalhando com piscicultura, eu não tinha visto parasita em peixe adulto. Tinha visto, sim, lergue, mas não monogenético, tricodino e etc. O Johnny Barros está... Desculpa por interromper, mas o Johnny Barros está compartilhando a tela. E, por favor, tire, porque agora não estamos vendo o Excel, estamos vendo o seu celular.
Aí clique em chamada em andamento lá em cima e parar compartilhamento. Obrigada. Então, Jânio Barros, você essa parte ali, Não. essa parte de custo, meramente não adianta a gente chegar e botar uma planilha ali, fica prático, sabe? Você colocar os preços ali. Mas o teu custo de produção, ele só vai ser definido no último dia que você tratou o teu peixe. Bom, amanhã eu vou despescar ele. Depois que você despescou, se você conduziu a coisa tudo bem feitinha até o último dia, provavelmente você vai ter um custo, porque hoje, eu vejo assim, para nós aqui, no sul do país, o que nós temos hoje? Hoje é aquele custo que eu disse, é um custo de reposição, é um custo com alimentação que nós temos hoje, mais ou menos por aqui. Mas esse peixe que está ficando pronto hoje aqui, consumiu uma ração bem mais em conta lá para trás, no início da vida dele. Então, o que acontece? Hoje não se está tomando nenhum tipo de prejuízo, a margem pode estar bem mais apertada do que no ano passado, porque tem uma sobra muito grande, sobra é modo de dizer, né? É que coincidiu muito do peixe chegar muito junto, porque atrasou muito o alojamento ano passado. Na safra, esta safra, no ano passado lá, normalmente se alojava em setembro, aí, outubro, esse ano foi alojada a maior parte do peixe, outubro e novembro. E aí o peixe foi colocado uns 30 dias mais tarde. E aí, quando era para ele chegar, ficar pronto em abril, março, abril, o que estava acontecendo? Nós estávamos em plenos lockdown, aí boa parte dos estados estava em lockdown. E aí fechou restaurante, petiscaria, hotéis, fechou boa parte do consumidor, pesca e pague, aqui de São Paulo, tudo fechado. E isso, o peixe foi chegando e não foi tendo comercialização. Aí sobrou um bocadinho de peixe. Só que já faz uns 30 dias que voltou as coisas normal aí, com o avanço das vacinações, praticamente os estados foram voltando à normalidade. Eu acredito que daqui para frente não vai ter novas travadas assim, sabe? E aí a coisa volta ao normal. Aí entrou a frente fria aqui e pegou muitos produtores com densidades altas por metro quadrado nos viveiros escavados. Aí deu no que deu. Aí apareceu a qualidade da água, estava muito ruim, né? Mas quem cuidou bem da qualidade de água não teve problema. Agora, quem cuidou mal da qualidade de água, tinha pouca água para trocar, teve problema. Tá? Então, a alimentação é de fundamental importância para definir o teu custo de produção, mas não pode ser nem mais nem menos do que aquilo que a gente está comentando. Tá? Então, não exagera, não cuide bastante do predador, do aéreo ou do terrestre. E se precisar cuidar do ser humano também, que vai roubar, é importante também cuidar. Tá? Então, esse é o bate-papo que eu queria passar para vocês. É muito prático, o que eu quis colocar coisa bem prática, não quis enfeitar a coisa, tipo, colocar coisa científica, porque eu acho que não vem ao caso agora, tá? Eu acho que é mais importante essa praticidade e essa experiência que a gente tem a nível de campo ali para orientar nesse momento que as margens não estão tão dilatadas. Não está no vermelho, mas também não está dando margens tão grande como no ano passado. Ok? Pessoal, fiquem à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui para tentar responder elas. Claro? Já é com você. Eu vou falando agora, Sérgio. Já que os especialistas não perguntaram, o leigo aqui vai fazer pergunta. Primeiro, manda bala. Essas questões fundamentais que você colocou, de acompanhamento de temperatura, pH, etc., são fundamentais para o processo da criação.
são itens providos pelo teletanque, que seria, digamos, algo importante trazer no futuro, né? Essa participação do teletanque na melhoria das condições de monitoramento da criação. A outra coisa que eu queria te perguntar é sobre aquela questão dos 15 dias, já atrasou a entrega, começa a surgir larvas, ninfas, etc. O que fazer para recuperar essa água? Existem meios ou tem que descartar e colocar outra? Bom, tem algumas ações a fazer. Se o indivíduo te avisa antes do prazo das 3 semanas, você não prepara o tanque, tá? Agora, suponhamos que, faltando 7 dias, o teu tanque já está com água, 7 dias para ele mandar o alevino. Ele falou, eu não vou ter alevino. Você tem 2 possibilidades. Ou você perguntar para o indivíduo, que dia que você vai me mandar? Mas me dê uma segurança, porque eu vou ter que mexer no meu viveiro aqui. Aí, qual que é o grande problema ali? É a odonata, que é a larva da libélula. Então, aí você vai ter que tem 2 opções. Quem tem grande quantidade de água, o melhor a fazer é jogar aquela água embora, tá? E fazer o viveiro de novo. Aí é só colocar o calcário, tá? Então, o teu prejuízo não vai ser tão grande, no que diz respeito financeiro. Pode ser no tempo, tá? Muitas vezes, 15, 20 dias é muito importante para isso daí, tá? Mas o financeiro não vai ser tão grande. Ou você usar um inseticida para matar essas larvas da odonata. E aí você tem que fazer isso, no mínimo, 2 semanas antes de você fazer o alojamento. Por quê? Porque se você jogar o inseticida ali, depois vai ter que produzir todas aquelas larvas, todo aquele zooplâncton e o fitoplâncton de novo. Porque o inseticida vai te matar o inseto indesejável, mas vai te matar o desejável também. Tá? É isso daí, essas 2 opções. Aí, meu amigo, cabe a situação de dentro da propriedade. Se eu tenho água, eu seco o viveiro. Se eu não tenho água, eu uso o inseticida. Perfeito. Aspiração, filtro, nada disso funciona, né? Filtro? Uhum. Aspirar, funciona. Filtrar, funciona? Funciona, mas aí vem aquela história. Se você vai passar num filtro, correto? Uhum. Para você filtrar, você vai ter que passar dentro de um filtro com uma malha pequena, porque ali você tem a odonata tanto em fase de ovo, como larva pequena, como larva adulta. Aí, o que você faz? Se você passa num filtro pequeno para tirar, inclusive, o ovo da odonata, o que vai acontecer com aquele zooplâncton? Vai ficar no filtro também. No filtro também. Exatamente. Então, não faz muito... E depois outra, para você filtrar essa água, imagina você tem um viveiro de 3.000 metros quadrados com 2 de profundidade, né? Você tem 6.000 metros cúbicos de água, 6 milhões de litros. 6 milhões de litros, você vai ter que bombear essa água para você filtrar. E aí é gasto com energia elétrica. Qual é o tempo máximo que você pode passar com os alevinos no saco de transporte? Normalmente, eles vêm com quantidade de oxigênio para 36 horas, mas isso depende muito do estresse do animal. Por exemplo, você vai transportar o peixe, tá? Quanto mais nervoso ele fica, mais ele respira. Maior o batimento cardíaco dele, mais ele respira, mais ele usa o oxigênio, tá? Então, também depende muito de quem está transportando ele. Mas é por isso que eu falo, se ele vem com oxigênio para 36 horas, você não precisa ter pressa para soltar ele. Vai faltar o oxigênio. Não, calma. Ele tem oxigênio de monte ali para ele, tá? Independente. Quanto tempo faz que você embalou ele? Faz uma pergunta mais ou menos para o cara. Não, faz. Eu fiz ele ontem meio-dia. Se ele chegou 7 horas da manhã aqui,
tem mais ou menos o quê? Umas 12 horas que ele embalou. Então, tem hora aí para você, tem espaço ainda para você usar, para soltar aquele alevino de monte. Tá? Vem com sobra. Quanto a isso daí, tranquilo. Perfeito, perfeito. Obrigado, Sérgio. E aquilo que você colocou, que o ponto de monitoramento, oxigênio e temperatura, são os dois indicadores mais importantes. Existem outros, amônia, nitrito, nitrato, transparência, alcalinidade. Eu vou dizer assim, ó, quando você tem tudo em quantidade, nós estamos falando em tilápia, que é um peixe tropical. Ele adora, a zona de conforto dele, que ele tem melhor desempenho, é entre 25 e 28 graus. 25, 28 graus. E oxigênio, vamos falar assim, entre 5 e 7 miligramas de oxigênio. Quando você cai esse oxigênio e a temperatura continua em 25, 28 graus, o que vai interferir isso? As bactérias que normalmente neutraliza ou recicla a amônia e a matéria orgânica, boa parte delas são aeróbicas. Gasta oxigênio para ela fazer o processo de transformação da matéria orgânica, que é um alimento para ela, e transformar, por exemplo, em esterco, tá? Para fomentar o zooplâncton, para alimentar o zooplâncton. E a amônia, que é a forma da urina do peixe, que o peixe urina, o que ele faz? Isso é um resíduo de proteína que ele não conseguiu fixar em forma de músculo, ou ovo, ou espermatozoide, vamos dizer assim. Tá? Aí, o que ele faz? Ele quebra essa proteína e ele não fixa toda ela, aí ele defeca, ele urina ela em forma de amônia. Aí tem bactérias na natureza, que a natureza ela é perfeita, né? Por que acumula amônia? Normalmente é porque é aquilo que nós estávamos falando. Quando você tem uma queda no oxigênio, a bactéria não se multiplica, ela não vai consumir a amônia, porque ela não tem oxigênio, ela não se sai da encápsula dela, porque ela não tem um ambiente propício para ela. Ela precisa de temperatura, ela precisa de amônia e ela precisa de oxigênio. Se ela não tem qualquer um desses pontos aqui, ela não vai se multiplicar, tá? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos colocar o oxigênio lá junto na amônia e a temperatura. Você criando essas três condições para ela, ela vai se multiplicar. E aí, o que acontece com natureza? Uma bactéria faz duas, ela come a amônia e faz duas, gasta oxigênio e faz duas, de duas faz 4, de 4 faz 16. Aí isso é geometria. Então, isso vai cada vez mais. Não é bem assim, porque 8 horas depois, uma fez duas, uma parte dessa que se multiplicou, a tilápia vai lá e consome ela, tá? Funciona como um zooplâncton, isso daí. E aí, e essa proteína ali é proteína de altíssima digestibilidade, tá? Por isso que muitas vezes a gente usa probiótico no viveiro escavado, e aí ele diminui conversão alimentar. Claro, você está transformando uma proteína que era indigestível em uma proteína digestível, porque a bactéria pegou aquela farinha lá, que não foi aproveitada pelo peixe, e usou como alimento dela, e transformou aquele alimento indigesto para o peixe num alimento digestível. Quer coisa melhor que você transformar fezes ou urina em músculo de peixe? Isso é um sonho, isso é uma coisa mais importante, tanto para a natureza como para nós. Mas eu estou comendo um peixe que comeu fezes. Cara, camarão é só isso que come, cara, na natureza. É o lixeiro dos mares. E está reciclando, na verdade, a matéria orgânica. E essa daí é uma matéria orgânica de bom equilíbrio nutricional, que é o mais importante para nós.
sabe? É muito melhor isso daí do que uma salsicha, uma linguiça que o indivíduo comprou lá no açougue, achando que ela era linda, maravilhosa, né? Não vou entrar nesse assunto, porque senão vocês vão parar de comer linguiça e salsicha. Segundo Bismarck, se você soubesse como se faz salsicha e linguiça e como se faz política, você nem comia salsicha, nem entrava na política. Eu sei, é isso mesmo. É o grande líder. E para quem não sabe, e para quem não sabe, não comia nem 1 quilo, nem um pacotinho de gelatina, né? E é bom demais a tal da gelatina, né? E saudável, por sinal, tá? E saudável, tá? Mas o processo em si muito cromo, é muito feio. Desde que a gelatina não tenha mais de 50 ppm de cromo. Exatamente, exatamente. Muito bem, pessoal. Mais alguém quer se manifestar? Boa noite, com licença. Parabéns pela palestra, seu Sérgio. Dentro do que o Getúlio perguntou sobre o transporte, como que você vê a utilização de óleos essenciais como anestésico e também para a parte de nutrição como aditivo? Bom, vamos lá. O anestésico é muito difícil. Hoje, o que eles usam de anestésico, a maior parte é óleo de cravo. E se você usar um anestésico com doses um pouquinho exagerada, para ele ficar, aí ele fica muito tempo sem mexer com o opérculo, normalmente você passa a ter problema com alguma morte dele. Então, é muito complicado no Brasil, tá? Muita gente usa fora do Brasil, eles usam ele para poder fazer transporte de maior volume de massa e economizar o oxigênio, tá? Mas isso é para países que têm dificuldade em logística. Nós, no Brasil, nós não usamos, assim, para você, anestésico, eles usam para fazer vacinação, mas para fazer transporte, não. No transporte, tanto de alevino como de peixe pronto, peixe adulto, o que uma pessoal usava muito era sal. Não pelo fato do sal para ganhar peso, não. Era para acontecer alguma cauterização de perca de escama e não perder água, para o peixe não desidratar. Muitas vezes, isso soa mal do ouvido da gente, né? Fala, mas o peixe que está dentro d'água desidrata? E muito. Desidrata e muito. A maior parte das mortalidades do passado que acontecia no transporte de peixe era por desidratação. Por quê? O peixe estava lá num viveiro com bastante alga verde, com bastante sais, que vai na ração, que vai dentro do próprio calcário, que durante o cultivo ele fica bem hidratado e ele fica com bastante sal dentro do corpo dele. Para você transportar esse animal, nós ia lá e pegava uma água limpa, uma água sem zero de sal. Aí o peixe perdia sal e água para a água. Aí ele desidratava. Aquele peixe que ia viajar longe, por exemplo, saía do Paraná, ia ser despescado, ia ser solto lá em São Paulo, morria uma grande quantidade. Aí o pessoal fazia o quê? Passou a botar sal, tá? Na água, concentrava a água com sal, e aí o sal que estava na água entrava no peixe. Por osmose, melhorava o transporte e a hidratação desse peixe passou a não ter mais perca de peixe por desidratação. Ponto. Aí o sal começou a corroer o chassi de caminhão, porque vazava água e começou 2, 3 anos depois que o cara transportava o peixe com sal, perdia o chassi do caminhão. Custo subiu. Hoje se faz muito uso de permanganato de potássio, umas quantidadezinhas pequenininhas, 15 gramas para cada 1.000 litros d'água. Acontece o quê? Isso fica baratinho.
Então, tanto para transporte... Agora, em alevino, não se usa o permanganate. Por que que não se usa? Porque ele é um grande sequestrador de oxigênio. Aí, aquele oxigênio que estaria para 36 horas, já não daria mais. Então, aí, como não tem problema de o sal dentro desse saquinho, aí eles preferem usar um sal no peixe pequeno e o permanganato de potássio no peixe grande. Está respondido para ti? Sim, sim, muito obrigado. Ok? Sérgio? É mais ou menos assim que a coisa acontece. Sérgio? Vamos lá. Oi? Mais uma vez, parabéns, né, pela apresentação. Eu não sei se eu perdi a informação quando você falou a respeito da taxa de oferta de ração em relação à biomassa, né? Ela vem de testes que vocês realizaram para a formulação da ração ou é de alguma observação anterior, no caso do aproveitamento desse energético, no caso? Não, isso daí, eu vou te dizer assim, ó, começa com testes, tá? Começa com testes. Depois, nós vamos fazendo exatamente avaliação a nível de campo. Você começa com teste, nós começamos com 20%. Também existe muito da questão dos aditivos que você coloca lá dentro. Porque tem muitas vezes que o peixe não precisa comer tanto e depende também de digestibilidade dessa nutrição. Se você botar 20%, vamos dizer, da biomassa, tá? De um produto seco, num animal que vai digerir pouco, é melhor você colocar um produto, vamos dizer, com alta digestibilidade e diminuir esse percentual, porque vai te sobrar muito pouco alimento do que o preço. Por quê? Você imagina um produto com 50 e tantos % de proteína e o animal não aproveitar baixo aproveitamento dele. Toda aquela proteína que o animal não aproveitou e que ele expeliu em forma de amônia, ele vai te contaminar o teu tanque. Se o teu viveiro tem lá um pH alto, toda essa amônia, ela vira gás. E aí o teu peixe está fadado a ter problemas de toxicidade para esse momento, tá? É nesse sentido. E até uns 3 anos atrás, eu usava 20% na fase inicial. Por que ele come muito nessa fase inicial? Você vai ver diversas tabelas que tem a nível de Brasil ali, que o pessoal usa menos percentual da biomassa. Tá? Exatamente, eu achei um pouco alta, e aí por isso que eu acabei perguntando. Por que é que nós usamos isso daí? Você viu lá na frente que eu reduzo ela? Porque eu quero aproveitar a melhor fase de crescimento do animal, que é aproveitar aquele período do hormônio de crescimento, que ele tem um hormônio de crescimento. Você pega... Não sei se você é casado, você tem filho, mas uma criança aproveita muito melhor o alimento do que nós adultos, que já baixou o hormônio de crescimento dele. Então, dali para frente, a tua prioridade é a reprodução. E aí aquele hormônio de crescimento, o hormônio de crescimento para cima, aquele da barriga, né, Getúlio? Aquele lá não vão perder ele nunca, né? Cada vez mais, né? Como é que você adivinhou que eu estava Uma brincadeira à parte, mas é isso. Eu escondi bastante, mas você... Viu, Getúlio? Perfeito, Sérgio, perfeito. Eu joguei. Jogou, né? Porque é raro o adulto, o homem, não ter... Por que é que o homem deposita gordura na barriga? Bom, a mulher deposita no quadril. O peixe deposita em gordura visceral. Isso é o excedente. E é assim todos os seres, tá?
Na verdade, para a gente pensar, nós temos aí na genética que isso daí nós guardamos ali para usar ela num período de restrição. Claro que nós hoje, nessa época, agora não temos mais restrição de comida, né? Pelo contrário. Pelo contrário, né? Nós estamos comendo até demais. Só acumulando. Então, é por isso. Então, se você for comparar algumas tabelas por ali, você vai ver que na fase inicial eles dão menos e na fase final eles dão mais, tá? Só que a conversão alimentar tua vai ser comprometida por esse processo aí do programa alimentar, por causa de questão hormonal, tá? Ok? Isso é questão hormonal, meramente hormonal. Muito obrigada, Sérgio. Acho que para respeitar o seu horário também, que passou 1h30, foi muito rico e agradeço muito a sua participação. E se alguém tiver ainda dúvida, pode fazer a pergunta lá no canal do Telegram, que temos um canal. Vou adicionar aqui o link. E se vocês ainda têm força, vamos fazer uma navegação rápida para conhecer o sistema Teletank também. Só uma pequena intervenção, Dora. Sim. A Dora está nesse momento em Budapeste, são 1h32 da madrugada, e ela está com essa cara ainda fresquinha. Fresquinha? Mais ou menos. E cansadinha. Cansadinha, sim. Mas okay. A palestra foi muito boa. Então, vamos lá. Muito Vou bem. compartilhar agora a minha tela. Me avisem se estão vendo, por favor. Está carregando ainda. Carregou, pronto, estamos vendo. Muito bom. Então, agora, já que são 1h30, não, mas vamos fazer uma breve navegação aqui no sistema Teletank. É bom saber que o sistema Teletank é composto de um software de gestão, que vamos ver agora, vamos fazer uma rápida navegação, e também um hardware. Agora estamos em fazer integração com o software, com esse hardware de coleta e monitoramento de dados, com a Aquanativa, não sei se alguém de vocês conhece, e trazemos novidades sobre este produto completo com software e hardware na segunda quinzena de agosto. Então, para começar, primeiro vamos acessar, né, o site do Teletank, teletank.com.br, e ou pelo computador ou pelo celular, e vamos clicar em plano grátis. Aqui vamos ler a política de privacidade, preencher o formulário, aqui abaixo, verificar o seu e-mail, e tem que usar o link que vocês recebem pelo e-mail para realizar o cadastro no sistema, inserindo o nome, celular, CPF, e-mail e senha. Depois, pronto. E para acessar esse sistema, né, aqui vocês vão clicar em plano grátis. Depois, vamos clicar em login. Agora, para mim, já entra automaticamente. Agora, primeiro, vamos explorar aqui o menu. Para ajudá-lo a melhorar o manejo dos animais, inserimos aqui inúmeras dicas sobre piscicultura sustentável e também perguntas frequentes. E caso não encontrem alguma informação,
que procure, use o nosso grupo de Telegram, como já mencionei, e para se comunicar com a equipe técnica, que Jéssica também está aqui conosco. Bom, aqui no menu, você também acessa, o manual de uso. Clara, eu não estou conseguindo ainda ver a sua apresentação. Não? Não. E os outros, estão vendo? Algum problema? Eu acho que tu tem que clicar. Aqui nós estamos vendo. Estou vendo. Aqui está aparecendo Eu normal também. também. Estou vendo. Estamos vendo. Tem que ampliar a tela, eu acho, se ele tiver no celular. Vocês estão vendo agora dicas? Sim. Sim. Sim, tudo normal. Tá bom. Então, não sei, então. Pode ser o problema comigo aqui, eu vou atualizar e tentar. Mas eu já estou no site acompanhando a monitoria guiada. Tá bom. Tá bom, então aqui no menu também, você também acessa o tutorial do sistema de forma de livro. Vou mostrar também. Então, aqui tem um passo a passo, mas agora eu vou fazer esse passo a passo que está escrito lá. Então, aqui um único clique em financeiro, e você também acessa o histórico das entradas e saídas registradas no sistema ao longo do ano fiscal, na forma de gráficos, claro que facilitam a apreensão dos resultados. Aqui vocês não podem ver, claro, muitos dados, porque são um exemplo de fazenda que criei para a demonstração. Bom, agora, o próximo passo é cadastrar suas propriedades. A versão gratuita permite o gerenciamento de uma propriedade e de até 10 tanques. Então, é bom aproveitar isso. Então, clico em cadastrar. E aqui vamos iniciar o cadastramento, os dados da propriedade, vamos preencher os dados da propriedade. Aqui prestem atenção que os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório. Aqui vocês já podem ver um pop-up, mas agora acho que compartilhando não aparece, mas tem um pop-up. Aí tem que permitir que o navegador acesse sua localização e assim os campos latitude e longitude serão preenchidos automaticamente aqui, se vocês estão vendo. E adicionar a atitude é opcional, então não é obrigatório, é só uma opção. E depois vamos preencher os dados de licenças ambientais. É muito legal que o sistema emitirá um alerta 90 dias antes do vencimento de cada licença para evitar esquecimento. Então, é uma opção muito boa. E Dora, Sim. Seria interessante alterar para 120 dias por conta de renovação automática. 120? Uhum. É algo a considerar. Não sei se em viveiros é a mesma prática de outras atividades, mas é bom verificar. Tá bom, vamos verificar. Ok. Tá bom. Então, e também o alerta ficará ativo até que você sinalize a renovação da licença. Então, é importante. Então, aqui, vamos clicar em cadastrar e, assim, finalizamos o cadastro da propriedade. Bom, agora, para acessar as propriedades cadastradas, clicamos em propriedades, como está aqui, e listar. À direita da tela, você encontra 3 botões. Esses 3 botões, gerenciar, editar e deletar. Aqui na gerenciar é sua porta de entrada para as demais funcionalidades que vamos descobrir daqui a pouco. E em gerenciar você encontre como inserir funcionários, cadastrar lotes, registrar ocorrências. No botão editar,
clicando em editar e permite visualizar e alterar os dados cadastrados, e clicando em deletar, você apaga os dados cadastrados, claro. Tá bom, agora vamos ver o exemplo, fazendo exemplo. Agora clico em gerenciar. Então, a gestão da produção começa pelo cadastro dos lotes. Então, para cadastrar lote na propriedade em questão, vamos clicar em gerenciar propriedade, né, e adicionar lote. É muito importante destacar que o Teletanque organiza a sua piscicultura em lotes. Então, adotamos a lógica de lotes, ou seja, peixes povoados no mesmo dia, com a mesma data de entrada. E aqui, um lote pode ter um único ou vários tanques, dependendo do tamanho da sua piscicultura. Agora aqui vamos preencher, né, um formulário, identificação, origem do peixe, aqui escolha a espécie do peixe, e também importante que o Teletanque foi criado para atender a atividade aquícola, mas neste primeiro momento atendemos as necessidades dos tilapicultores com sugestões, dicas e valores de referência que vamos ver logo já. Agora tem ainda, né, os campos quantidade de tanques, tem que escolher o tipo de tanque, fase de cultivo, peso vivo em gramas, número de peixes, fase de vida, sistema de cultivo, data de povoamento, né, referente ao primeiro povoamento do lote, e vamos clicar em cadastrar. Assim, finalizamos o cadastro do lote. Depois, agora eu vou voltar aqui, fazendo exemplo. Gerenciar. Bom, agora, para começar a usar, né, as funcionalidades em gestão do manejo dos sistemas, temos que escolher aqui o tanque desejado. Agora, primeiro, não, mas, claro, ainda temos que adicionar o tanque, né? Então, primeiro vamos adicionar o tanque e preencher a identificação, dimensão e quantidade de peixes. Bom. Agora escolhemos o tanque desejado e vamos verificar se as informações cadastradas sobre o tanque estão corretos, e vamos clicar em editar, aqui, se queremos editar alguma coisa. Clicando, aqui já estamos no tanque. Bom, então agora aqui vamos começar com as biometrias cadastradas. O sistema cadastra ou registra o povoamento como primeira biometria. Então, para cadastrar nova biometria, preenchemos os dados e clicamos em cadastrar. Aqui, cadastrar biometria. Ao cadastrar as novas biometrias, podemos observar que o sistema sinaliza aqui o ganho, o perda no peso vivo e calcula automaticamente a biomassa. Agora vamos seguir para cadastrar arraçoamento. Aqui, primeiro, preenchemos os dados de arraçoamento de acordo com a primeira biometria, né, o que foi o povoamento. Aqui. Os dados de arraçoamento deverão ser preenchidos sempre após as biometrias correspondentes, e para cadastrar
arrazoamento, você tem a liberdade de cadastrar os dados sugeridos na tabela parâmetros de referência ou definir conforme a sua expertise. Né? Aqui que temos parâmetros de referência para tilápia. Então, isso que facilita muito a vida de vocês. Em função do desempenho da sua piscicultura, claro, você pode definir os parâmetros de forma diferente para o próximo ciclo, e também sugerimos para aquele que não tem experiência ainda, ou mesmo tendo experiência prática, não tem domínio sobre dados técnicos, a recomendação é que siga né, os parâmetros de referência, e assim, observando boas práticas de manejo, a probabilidade de ter uma boa conversão alimentar será maior. Ao cadastrar o arrazoamento, o sistema calcula automaticamente a ração por refeição, aqui, ração por refeição, ração do ciclo, e calcula a conversão alimentar na tabela biometrias cadastradas. Aqui, biometrias cadastradas. E é importante registrar custo de ração também, que vocês podem registrar aqui, né? Para garantir melhor controle da produção. Agora vamos seguir para a despesca. No próximo passo aqui, registramos os dados da despesca, onde a receita é calculada automaticamente pelo sistema. Clicar em cadastrar e é cadastrado. Aqui, despesas cadastradas. Bom, agora seguimos para ocorrências. Aqui, registro as ocorrências da sua propriedade para maior controle. E também temos um campo para custo, né, para também poder registrar o custo da ocorrência. Ocorrências cadastradas, aqui tem a listagem. E os tanques replicados. Então, agora vamos ver a replicagem. Em algum momento, você talvez precise fazer uma classificação e distribuir os peixes em outros tanques. Então, esta atividade chamamos replicagem no sistema, que o botão está aqui em cima. Então, você pode replicar somente tanques. Então, ao clicar em replicar, você é encaminhado para adicionar novo tanque com os mesmos campos de cadastro de tanque. E se vocês, aqui vocês podem ver que para facilitar a inserção dos dados do novo tanque, o sistema dá um resumo sobre o tanque que você deseja replicar. Aí você salva e pode, assim que você salvou, pode seguir para gerenciar o tanque recém-replicado, que encontra-se na página do tanque original, no campo tanques replicados. Né? Então, agora vamos voltar aqui. E fica aqui embaixo, que agora não tem, né? Ainda não repliquei tanque. E aqui, por último, vamos ver o financeiro, vamos ver os campos do financeiro. O teletanque apresenta os resultados financeiros de cada tanque e cada lote, considerando o ano calendário, assim você pode ter maior controle sobre o desempenho da sua piscicultura, da produção, e entender melhor a composição dos resultados. Aqui, receita, custo. Então, chegamos no final, né? Isso foi uma brevíssima apresentação do
como o sistema funciona. Vou compartilhar aqui o link para que vocês possam também fazer o cadastro e aproveitar que até uma propriedade o cadastro é gratuito. Opa. Aqui o link. E mais um link que vou mandar para vocês. Só um minuto. Enquanto isso, vocês podem, né, já abrir microfone, perguntar, falar, que já agradeço muito a atenção, né, porque foi longo esse nosso encontro hoje. Enquanto vou mandar o link do Telegram, onde vamos trocar experiência, né, vamos trocar conhecimento. Vocês estão ainda me ouvindo? Sim, sim, eu ouvindo perfeitamente claro. Sim, Clara, sim. Sou Dora, mas esse é o nome da Clara Ideia, né, que foi a empresa mãe que desenvolveu o Teletanque. O programa ele vai ter, vocês pensam posteriormente, integração, né, de sistemas de controle de qualidade de água em monitoramento, no caso, ao vivo? Sim. Bom. Sim, agora estamos já fazendo a integração com o hardware e o software. Né? O software já está pronto, o que mostrei agora para vocês. E agora estamos fazendo essa integração com o hardware, que vai monitorar a qualidade da água e mandar os dados para o sistema e assim possibilitar a melhor tomada de decisão, né? E de identificar insights da produção. Só vou mandar aqui no chat. Mandei aqui no chat também o link para o Telegram. Então, todo mundo fique à vontade para entrar. E se não tem mais perguntas, já que estamos aqui há 2 horas. Parabéns, Sérgio. Muito fluida a sua apresentação, bem didática. Gostei muito. Parabéns, uma boa noite. Forte abraço aí. Muito obrigada também, Sérgio. Você está com o microfone silenciado. É verdade. Muito obrigado aí. Eu acho que é importantíssimo esse software para gerenciar propriedades, monitorar indicadores, né? Sem esse acompanhamento, fica difícil realmente você tomar decisões, né? Então, é bem complicado e quando acontecem os problemas de qualidade de água, os prejuízos são grandes. Muito bem. Se precisar da gente para ajudar, fiquem à vontade. Nós estamos aí para colaborar e trabalhamos aí para a atividade. Um abraço a todos, boa noite para vocês e que Deus acompanhe a todos. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Até logo. Obrigado, pessoal. Foi muito rico a sua apresentação sobre a nutrição e Dora também, a explicação aí do webinar. Foi muito bom. Obrigada, Alan.
Dora, Muito tu pediu obrigado. para aula amanhã, viu? Boa noite. Boa noite.